Pai de infinita bondade, abençoe todos aqui presentes, sintonizados nessa corrente de oração. Estenda suas mãos sobre todos os enfermos do corpo e da alma, sobre todos os irmãos que se encontram em nossos pensamentos. Tenha misericórdia de todos nós neste caminho rumo ao progresso intelectual, moral e espiritual. Permita, Senhor, que seus mensageiros de cura, que trabalham na sua seara de luz, possam trazer do seu reino remédios perfeitos para a cura de todos. Que neste instante sejam portadores de qualquer desequilíbrio, de qualquer enfermidade, seja no corpo físico ou nos corpos espirituais. Cura, Senhor, todos nós necessitados de seu amparo. Perdoa-nos as nossas fraquezas. Fortalece-nos na fé e ensina-nos a amar os irmãos do caminho como a nós mesmos. Alarga nossa compreensão para os seus ensinamentos e ajude-nos a desenvolver o sentimento de gratidão pela vida e por tudo que somos e que temos. Assim seja. Então, o capítulo 87, e pondera sempre. Nós vamos primeiramente rever a definição de pondera. Ponderar é agir com prudência, agir com calma, agir com juízo, sem precipitação, com relevância de valores e com reflexão. E Emmanuel, então, ele vai iniciar o estudo dessa lição apresentando um versículo da epístola de Paulo ao seu discípulo Timóteo. E esse versículo diz assim: "E o que de mim, diante de muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros." O que quer dizer isso? O que você ouviu de mim, diante de tantas testemunhas, procura oferecer às pessoas fiéis, idôneas, que vão repassar para outros esses ensinamentos de uma maneira fiel, fidedigna, de uma maneira em que ele sobrepesa a condição daquele que vai ouvir o ensinamento. Então, Paulo, 30 anos depois que ele converteu, né? Que Paulo, ele era o Saulo antes da conversão. E ele, antes da conversão, ele era avesso a qualquer ensinamento, ao evangelho, a tudo que dizia a uma doutrina cristã. Depois da conversão, então, ele resolveu a sair pregando. Só que ele ficou muito deslumbrado com os ensinamentos que ele obteve, com as revelações, com tudo que ele descobriu após essa conversão. E ele quis sair pregando, gritando aos quatro cantos do mundo,
essas verdades espirituais, sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma medida, sem nenhuma ponderação. E, nesta época, ele foi preso várias vezes. Mas quando ele escreveu essa carta a Timóteo, ele escreveu 2 cartas a Timóteo. Essa segunda, que nós vamos dar mais ênfase sobre ela, ele estava preso. Foi durante a última prisão. Ele escreveu a primeira e a segunda. Então, na primeira carta, ele faz uma admoestação aos discípulos e aos apóstolos. Ele mandou uma mensagem em que estes deveriam ser homens honestos, fiéis, homens de Deus. E também falou sobre a missão de Timóteo em Éfeso, que ele deveria ser um missionário, ele deveria sair pregando, mas na segunda carta, ele já faz uma advertência. A advertência que ele fez foi que havia necessidade de que Timóteo fizesse as pregações, fizesse a evangelização de uma maneira em que, antes dele fazer essas pregações, ele vivenciasse aquilo que ele tinha transmitido a Timóteo. Então, todos os ensinamentos espirituais deveriam ser vividos, experienciados por Timóteo antes dele passar à frente esses ensinamentos. E ele tinha que introjetar, vivenciar e experienciar todos aqueles ensinamentos. Por quê? Porque ele viu que durante a pregação dele, muitas pessoas saíam de perto, não acreditavam no que ele estava falando, porque antes ele pregava contra o evangelho. E de repente ele mudou. Então ele era tido como uma pessoa que era doente, que não tinha um esclarecimento, ele estava num estado de loucura. E quando ele percebeu isso, foi quando ele estava preso. E aí foi a hora que ele tinha condições de fazer uma meditação, de refletir sobre todos os atos dele. E aí ele quis acudir logo Timóteo, que era um discípulo dele. Então falou, vamos ponderar, vamos fazer toda essa transmissão da verdade, todos esses ensinamentos, de uma maneira em que há reflexão da nossa parte antes, de uma maneira em que a gente saiba para quem nós vamos pregar, para quem nós vamos passar esses ensinamentos que nos foi dado por Jesus e também por todos os profetas da época, né? E pelos espíritos. Então, os discípulos do Evangelho no espiritismo cristão, muitas vezes evidenciam insofregável, quer dizer, incontrolável entusiasmo, ansiosos de entender a fé renovada, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado, não só porque assombro e admiração não significam elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. Vejam que aí ele fala do poder do conhecimento. Porque a partir do momento em que eu passo um conhecimento que vai despertar dúvida para uma pessoa, eu posso criar nessa pessoa uma confusão ou uma indiferença muito grande para as coisas, para os ensinamentos espirituais. Então, a nossa responsabilidade ao transmitir algum conhecimento, ela é muito grande. Assim como eu posso transmitir um conhecimento em que vai ajudar muito uma pessoa, eu posso transmitir
um conhecimento também que não está naquela hora da pessoa entender. Ainda não é a hora certa, o momento certo e o ensinamento que ela deve ter naquele momento. Então, isso pode não ser benéfico, né? Tudo na vida deve ser executado de maneira ponderada. Todo excesso e toda falta oferece para nós uma insegurança muito grande. E, além disso, traz aquela instabilidade que a gente tanto almeja em adquirir nos conhecimentos espirituais, né? Assim, Paulo, então, exorta Timóteo a ter paciência, sensatez na divulgação do conhecimento evangélico. A primeira atitude que nós temos quando a gente recebe algum ensinamento, ou quando a gente consegue uma mensagem no campo espiritual, é correr e divulgar para todo mundo, divulgar para os 4 cantos, né, do mundo, esse ensinamento, esse conhecimento que a gente obteve. E sem ponderar, sem pensar nas consequências. A gente fica muito deslumbrado, a gente fica muito excitado, muito feliz com aquilo e quer distribuir à torto e direito esses ensinamentos e repassá-los para os outros de qualquer forma. E isso não é a melhor opção. Mas Paulo, na sua missiva lá, enfatiza que muitos caem nessa condição. É muito comum que a criatura passe por uma fase de entusiasmo, de encantamento, de deslumbramento, sem ter a ponderação de repassar para os outros os fenômenos espirituais de uma maneira em que ele vai compreender e sem verificar primeiro se ele está apto a receber aquele ensinamento. Na nossa experiência, a gente fala assim, nossa, recebi isso aqui, eu vou correr, vou falar para os meus filhos, vou falar para os meus irmãos, para o meu esposo, para a minha esposa, para a minha família. E dentro de casa nós temos essas diferenças de acuidade para perceber certos ensinamentos. Às vezes as pessoas não estão prontas, são vários níveis de evolução espiritual de cada pessoa, né? E então a gente ignora que esse conhecimento mais profundo, ele não deve ter uma divulgação dilatada, aleatória. Ela tem que ser direcionada para as pessoas que já têm um certo conhecimento para absorver esse ensinamento. É preciso uma gradação de desenvolvimento das ideias e da mensagem recebida. Um amadurecimento das questões mais profundas e uma postura comedida diante da multidão. E o próprio Paulo, ele passou por essa experiência. Quando nesse auge do deslumbramento dele, quando ele foi convertido, ele quis pregar e não teve tanto êxito. As pessoas fugiam dele. Ele teve poucos discípulos, justamente por causa dessa ânsia, dessa vontade incontrolada de passar esses conhecimentos para as pessoas. Parecia que ele queria recuperar o tempo, né? E então ele foi perseguido pelos soldados romanos e, como eu já disse para vocês, ele foi preso várias vezes. E essa carta que ele escreveu foi durante a época que ele estava preso, foi a última prisão, na época da última prisão dele. Mas essa experiência dolorosa fez com que ele refletisse, ele meditasse e entendesse que as pessoas, para receberem certos ensinamentos evangélicos, elas têm que estar preparadas, né? E ele admitiu, então, que o assombro
e o encantamento não significa elevação espiritual, nem para quem transmite e nem para quem está recebendo, porque aí não houve uma seleção, né? E Emmanuel, neste capítulo, ele assevera que a movimentação mental, o impulso, essa vontade desenfreada de passar essa informação para os outros, não prescinde de cautela, de ponderação. É necessário cautela, reflexão, a ponderação. Seguindo, Emmanuel fala: claro que não nos reportamos aqui ao ato de semeadura geral da verdade reveladora, nem a manifestação da bondade fraterna, que traduz em nossas obrigações naturais na ação do bem. Então, aqui ele fala assim, que as verdades de boa vontade, as verdades primárias de boa conduta, de virtudes, nós devemos passar para a massa geral, certo? Mas as outras têm que ser para grupos iniciados e de conformidade com a evolução de cada grupo e também da evolução pessoal de cada pessoa, não é? Encarecemos sim a necessidade de cada irmão governar o patrimônio de dádivas espirituais recebidas do plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Então, cada um já tem no seu arquivo de vidas passadas, né? E na sua condução dessa vida presente, aquela bagagem de conhecimento espiritual e de experiências espirituais. Então, eu posso transmitir essas experiências? Sim, mas eu tenho que saber para quem eu vou transmitir, quando eu vou transmitir e de que maneira eu vou transmitir essas verdades espirituais, né? Então, tem que avaliar aqui se esses conhecimentos que eu tenho demandam a necessidade de quem vai ouvir de conhecimento filosófico, de conhecimento científico e de conhecimento e experiências extrasensoriais. Aqui fala também que não podemos levar valores celestes para pessoas que ainda não têm um alcance necessário para a compreensão das verdades. Isso não significa abster-se da semeadura geral das multidões. As mensagens, as verdades que eu vou passar para pessoas têm que ser ao alcance da compreensão dessa pessoa. Né? E aqui vale o exemplo. O que adianta eu chegar numa escola de crianças ainda em tenra idade, né, iniciando os estudos, e falar sobre física quântica, sobre química, sobre outros assuntos que ela ainda não interessa. Não é o momento dela ver isso aí. Existem as exceções. Pode até ter uma criança ali que ela tem um avanço muito apurado nesse sentido. Mas e também não vai ficar desperdiçado se eu der essas informações, porque isso vai ficar registrado tanto no corpo perispiritual de cada ser, né, de cada criança, como também vai ficar registrado na pessoa dela esses ensinamentos que mais tarde poderão vir à tona, né? Então, antecipar esse ensinamento para quem ainda não está pronto, não tem a utilidade imediata, né? E
As questões mais profundas, elas eram repassadas por Jesus aos discípulos, até de formas em que ele usava parábolas. Para a multidão em geral, ele usava parábolas, histórias, porque cada um ia entender, ia compreender esses ensinamentos de acordo com o entendimento dele, com a percepção dele, né? Agora, para os discípulos, ele já passava umas mensagens, ensinamentos eram ensinamentos mais profundos, né? E que atendesse à preparação e à sintonia de cada um. Deus não permitiu que os nossos ancestrais recebessem comunicações iguais às que os homens de hoje recebem. Por quê? Porque ele via que faltava nessas pessoas, nos nossos ancestrais, a capacidade de assimilação. E com o tempo isso foi apurando, isso foi aperfeiçoando, e essa capacidade foi aumentando na humanidade. Então, com a evolução das pessoas, a evolução de cada ser, essa capacidade de assimilação ficou melhor. Então, hoje, os ensinamentos são passados não a conta-gotas, daqui, dali, alguma informação. Já são passados com mais constância e com mais alargamento. Os homens do passado recebiam verdades esparsas. Ainda assim, somente os que estavam preparados para tal iniciação. A multidão usava a parábola, né, para melhor facilitar a compreensão. Aos discípulos tinha então a informação mais direta, mais aberta, porque os corações já estavam mais preparados, já havia um amor mais burilado e uma vontade de conhecer tudo que era e que vinha do mundo espiritual. E mesmo assim Jesus dizia: quem tem ouvidos que ouçam. Mesmo entre os apóstolos havia aquela gradação, uns que tinham mais conhecimento, uns que tinham mais aperfeiçoamento, mais bagagem trazida de vidas passadas e que recebiam esses ensinamentos com mais facilidade e com mais compreensão. E isso acontece até nos dias de hoje, essa reserva de você passar ou não o conhecimento para essa ou para aquela pessoa, para esse ou para aquele grupo, né? As ordens que se dizem secretas, elas não publicam seu ensinamento. Elas primeiro integram as pessoas nas congregações e ali elas vão se graduando, vão estudando e à medida que isso vai acontecendo, vão sendo revelados os ensinamentos. E esses ensinamentos, então, eles são passados e as pessoas que já deram um passo maior, elas são agraciadas com esse conhecimento. São as pessoas que a gente fala que são as iniciadas, né? Continua então Emmanuel. Lembremos-nos de que o próprio mestre reservava lições diferentes para as massas populares e para as pequenas comunidades de aprendizes. Não fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor. Na última ceia, aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreviveram. Então, aqui, nós temos dois exemplos de atitudes ponderadas de Jesus. A transfiguração no Monte Tabor. Lá estavam presentes 3 discípulos somente de Jesus. Pedro, João Evangelista
e Tiago, irmão de João. Porque esses 3 discípulos, segundo a ponderação de Jesus, segundo o conhecimento de Jesus, eles já haviam adquirido um adiantamento, eles já haviam galgado uma evolução espiritual capaz de ver com os olhos da alma, né, com os olhos espirituais, e capaz também de sentir um amor puro. Então, a eles foi dada a oportunidade de contemplar essa transfiguração. E abrindo um parênteses aqui, o que seria a transfiguração? A transfiguração é a desmaterialização do corpo físico. Então, é uma modificação, né, da aparência material. E Jesus oportunizou a esses 3 discípulos vê-lo, percebê-lo numa roupagem mais sutilizada, mais iluminada, mais perfeita. E então, e uma roupagem mais rarefeita, que fazendo a comparação, quando os videntes têm uma vidência, eles veem os espíritos dessa maneira, bem sutilizados, né? Principalmente os espíritos mais evoluídos. E é o que acontece também nas aparições relatadas pela Igreja Católica. São as formas mais translúcidas dos santos que se manifestam, né? Então, a esses discípulos foram dados essa oportunidade, mas por quê? Porque eles já tinham a capacidade de perceber. Eles viram esse momento da transfiguração não com os olhos físicos, mas com os olhos da alma. Agora, com respeito à Santa Ceia, Jesus somente expôs a previsão do que aconteceria depois daquela ceia na ausência de Judas. Mas por que ele fez isso? Judas estava mais ou menos no mesmo grau ali de entendimento dos outros discípulos. Mas ele fez isso em respeito a Judas, por incrível que pareça. Ele não quis interferir no livre-arbítrio de Judas. Porque se Judas tivesse conhecimento dessa palavra dele, talvez ele tomaria uma atitude diferente. Então, Jesus respeitou o livre-arbítrio de Judas. Tem uma passagem evangélica, editada no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6, que recomenda: não des aos cães o que é santo, não dê pérola aos porcos. E não foi com um pensamento de exclusão, de menosprezo, que Jesus fala nessa passagem. Ele, fazendo analogia aí desse versículo, os porcos representam os corações que ainda estão mergulhados no apego da materialidade e não valorizam as pérolas que representam os valores espirituais. Então, não devemos entregar as coisas de Deus àquelas pessoas que ainda não veem valor nessas coisas, nesses ensinamentos, nesses exemplos, né? Então, é indispensável conhecer o solo que vai transmitir o poder do conhecimento. É a mesma coisa, nós podemos inclusive chamar aqui e lembrar da parábola da semeadura, né? Você vai jogar a semente no solo fértil, no solo inerte, e então a colheita vai ser de acordo com o solo que você plantou.
continuando, Emmanuel, ele fala que é necessário atentarmos para para essas atitudes de Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Vejam bem, nem tudo está destinado a todos. Os espíritos evoluídos, quando eles comunicam, fazem alguma comunicação, mandam alguma mensagem, eles já sabem para quem vai ser direcionada essa mensagem. Para aqueles que vão receber e que conseguem transmitir essa mensagem com fidelidade para as pessoas certas, no momento certo. Pessoas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar os outros. Se eles que já estão num grau de evolução grande, né? Esses espíritos que nos instruem, eles já têm uma visão iluminada, eles têm essa preocupação. Nós que só temos a visão material, né? Que temos, só podemos olhar com os olhos corporais, então nós temos que atentar em ser ponderados para sabermos distribuir esses ensinamentos. E aqui, então, trabalhemos em benefício de todos, estendamos laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. E eu trouxe para vocês uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 628, que vai aclarear também um pouco a respeito de repassar as verdades espirituais para as pessoas certas. Então, Kardec pergunta, por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? E os Espíritos responderam, importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. Então, a luz excessiva pode cegar os olhos que ainda não estão habilitados. É preciso, então, saber temperar com sal, nem muito sal, nem pouco sal, para oferecermos às outras pessoas toda a palavra na medida certa. Nem tudo está destinado a todos. Então, essa é, em síntese, é esse o ensinamento dessa lição. Agora nós vamos fazer a nossa meditação. Nós vamos iniciar a nossa meditação fazendo 3 respirações profundas. E eu vou comandar essa meditação. Nós vamos inspirar, segurar o ar um pouquinho e depois nós vamos soltar o ar de acordo com o comando. Então, inspirando e mentalizando, a saúde me penetra, todo o meu ser se transforma, expirando, expulso todos os males, todas as energias desqualificadas, jogo fora tudo aquilo que não me pertence e que me incomoda. Inspirando a paz, a serenidade, a leveza maior, a luz, a calma infinita me penetram, todo o meu ser se transforma. Elimino todas as emoções, pensamentos e sentimentos negativos e desequilibrados. Respire profundamente e sinta-se envolvido numa luz branca prateada. Concentre nessa sensação de iluminação.
Ouça a música e comece a perceber uma onda de serenidade no seu ser. Sinta a sua integridade física, mental e emocional. E traga para a sua tela mental a palavra gratidão. Eleve o seu coração aonde você conseguir vislumbrar alegria, paz, serenidade e saúde. Entregue seu corpo, sua mente, seu sentimento à gratidão. E nesse estado de gratidão, por ouvir, andar, falar, pensar, enxergar, olhar para o outro sem julgamento, sinta-se mais uma vez envolvido numa luz maior. Seja grato por todo o amor que já recebeu e doou. Sinta gratidão pelo amor que existe na sua vida e perceba esse amor multiplicar. Sinta gratidão pelos pequenos milagres do dia a dia. Sinta gratidão pelas pequenas vitórias e por tudo aquilo que lhe trouxe aqui e agora. Aprecie a sua caminhada, aprecie o seu caminho. Sinta gratidão por cada passo dessa sua jornada. Agradeça os obstáculos que te evoluem. Agradeça este momento e esta vibração de luz. Ainda não abra os olhos. Lentamente vão voltando aqui e agora, fazendo uma respiração profunda. Coloque a mão na região do chakra cardíaco, sinta os batimentos cardíacos, perceba a sua respiração, movimente os dedos dos pés e das mãos. E agora, movimente a cabeça de um lado para o outro, vagarosamente. Vamos piscar e abrir os olhos. Continue agora com esse bem-estar e essa sensação de plenitude. Vamos fazer agora a nossa prece de encerramento. Agradecemos, Senhor, por esses momentos de estudo, de aprendizagem e de aperfeiçoamento espiritual. Envolve-nos na sua paz e na sua luz. Que ao retornarmos para os nossos lares, possamos emitir para os nossos familiares que ali ficaram as bênçãos aqui recebidas. Guia nossos passos e conserve-nos na sua paz. Assim seja.